Ou de casa? Vamos estudar um pouquinho? Bora então. Meu Deus, que câmera gigante, né? Pra que isso tudo? Que exagero! Vamos lá, pessoal. Vamos lá para as revoluções de 1820. Olha só, esse aqui é um assunto que é esquecido, cara. Tu vai pegar o teu livro de história, tu vai olhar lá, Primavera dos Povos, né? E aí, às vezes, ele vai citar lá, antes da Primavera dos Povos ocorreu a Revolução de 20. Ué, eu não estudei isso. Exatamente, aqui estamos para isso, né? As revoluções de 1820 foram três principais, tá? E são essas que a gente vai tratar aqui, tá? O que que tá acontecendo? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, é o que a gente está vivendo, né? Como que a gente chegou em 1820, o que que antecedeu essa data, né? O que que tá acontecendo, tanto na Europa como no mundo, né? Então, se a gente voltar, né, voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho? Se a gente voltar um pouquinho, a gente estava vivendo o antigo regime. O antigo regime que é esse sistema clássico de privilégios monárquicos e aristocráticos, né, da Idade Moderna. Só que com o passar dos séculos, né, a gente vai aí ter século XVII, século XVIII e chegando no século XIX, a gente vai ter, né, umas certas evoluções do ponto de vista liberal e do ponto de vista democrático, né? Democrático não muito, mas do ponto de vista liberal, né, contra os privilégios, né, a favor de uma república e tudo mais, a gente vai ter, beleza? O primeiro ponto de partida foram as revoluções inglesas, que tiraram um rei absolutista da Inglaterra e colocaram um parlamento muito forte, com os interesses da burguesia, né, sendo atendidos. Depois nós vamos ter John Locke afirmando os ideais, né, de liberdade de expressão, liberdade de comércio e tudo mais. A gente vai ter o Montesquieu falando sobre a divisão, né, dos três poderes. A gente vai ter o Rousseau falando de democracia, a gente vai ter revolução industrial, né, aumentando cada vez mais a livre iniciativa. Aí vem os teóricos do liberalismo, com Adam Smith, Laissez Faire, Laissez Passer, Le Monde Devoir, né. A gente vai ter a independência das 13 colônias, né, que vai tratar principalmente, né, contra essa metrópole concentradora que quer impor, né, quer impor impostos para a colônia. Então a gente vai ter a independência americana, né. A gente vai ter a Revolução Francesa, né, a grande Revolução Francesa que vai tirar o absolutismo da França. Depois a gente vai ter o Napoleão causando um caos na Europa, né, até a gente chegar na independência geral de todas as colônias da América. Acabou essa história de colonialismo no século XIX. Gente, olha essa linha de sucessão de, nossa, né, de conquistas liberais, conquistas anti-absolutistas, né? É o fim do antigo regime que a gente está observando. Só que, né, se você é uma pessoa, né, se você é um rei, um monarca, um nobre, que não quer perder os seus privilégios, que não quer que o antigo regime acabe, o que é que você faria, né, para evitar, né, que essa linha continuasse? Se a gente fosse pensar do ponto de vista matemático, como que a gente faria para evitar, né, que uma reta continuasse subindo e, quem sabe, aumentando o seu ângulo, né? Como que a gente faz isso? A gente pega e coloca uma outra reta para barrar. A gente forma um triângulo, né? E o que vai ser essa reta? O que vai frear toda essa evolução, né, do liberalismo, das ideias revolucionárias, das ideias anticoloniais? O Congresso de Viena. Então a gente já teve aula no canal do Congresso de Viena, a gente viu que o Congresso de Viena reorganizou a Europa, formou a Santa Aliança para combater as revoluções liberais que poderiam ocorrer, né? E aí a gente vai ter então a entrada do que a gente chama de período conservador, que é o período que acontece de 1815 a 1830, né? Partindo do Congresso de Viena e indo até, né, uma das nossas revoluções da aula de hoje, que vai acabar então, né, com essa situação de conservadorismo como uma prática política internacional, beleza? O que está acontecendo, só para te situar, meu querido? A gente está vendo que a Santa Aliança se organizou, né? Rússia, Áustria e Prússia, tá aqui os grandes comandantes da Santa Aliança. E em meio ao Congresso de Viena, eles se organizam para ter um exército que barrasse as revoluções dentro da Europa. E eles queriam até se meter na América, mas aí a Inglaterra disse, não, vocês não vão se meter na América porque isso é inaceitável. Eu deixo vocês controlarem a Europa porque eu quero continuar sendo uma hegemonia capitalista, né, industrial. E se algum tipo de burguês consegue uma revolução liberal, esse país vai acabar crescendo economicamente e vai se fazer frente
né, a minha indústria. Então a Inglaterra ela quer controlar, né, as revoltas, mas porque ela quer ser uma hegemonia, mas ela não quer que extrapole, beleza? Ela não quer que os outros países fiquem metendo essa de conservador para todo o mundo. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter movimentos de posição, a retomada do absolutismo por parte dessas grandes potências europeias, como por exemplo o Império Austríaco, né, que depois se tornaria Império Austro-Húngaro. A gente vai ter aí, né, a própria Prússia sendo bem conservadora, a Rússia sendo conservadora, Espanha, tá? Então, vários e vários países aí sendo conservadores, né? E enquanto isso, os ideais liberais e nacionalistas cada vez mais crescem, cada vez mais inflados, cada vez com mais força. Por quê? Porque a gente está vendo no mundo essa insatisfação. A gente não quer mais que a aristocracia tenha privilégios, a gente não quer mais um rei que mande da maneira como ele quer, né? Isso não é sadio para o povo não consegue nenhuma conquista social com isso, o povo não consegue evoluir. A gente quer novas ideias, a gente quer novos conceitos, novas políticas, uma nova maneira de governar, uma nova maneira de ter um Estado-nação, beleza? Esses ideais, eles são liberais, e a gente já viu de liberalismo lá na aula de Revolução Industrial, tá? Mas eu não falei para vocês o que é nacionalismo, né? O nacionalismo, ele nasceu na Revolução Francesa. É uma ideia, né, de respeito às identidades das nações. O nacionalismo, ele traz essa independência de nações. Cada nação deve se autodeterminar. É o princípio da autodeterminação dos povos, né? O que isso quer dizer? Se eu estou num território, eu tenho o meu povo, eu tenho o direito de ter um país só meu, né? Então, a gente tinha nessa época vários impérios, como por exemplo o Império Austríaco, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, né? Vários impérios, e esses impérios eles aglutinavam várias nações. Essas nações não queriam ser parte desses impérios, elas queriam ter o seu próprio Estado-nação, e aqui vem as ideias nacionalistas. Eu sou grego, eu não quero fazer parte do Império Turco-Otomano, eu quero me emancipar, eu sou nacionalista grego, eu não quero fazer parte mais desse império, tá? Então a gente tem as ideias liberais junto com as ideias nacionalistas que levarão então a vários conflitos, a várias revoluções. A primeira delas foi a Revolução Liberal do Porto, que a gente já viu, né, na aula, né, de período joanino, que a gente viu que o Dom João VI teve que voltar para Portugal, né? O que vai acontecer? A gente vai ter a burguesia muito emputecida com o Dom João VI, né, que estava tendo várias medidas que eram duvidosas para a burguesia, né, de Portugal. Por quê? Porque a burguesia de Portugal tinha perdido muito com o Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra, né, que tinha abaixado os preços dos produtos ingleses, né, e eles ficaram até mais baixos do que os preços dos produtos portugueses. O que vai acontecer? A burguesia vai ter crise em Portugal, né? Se não bastasse isso, o Brasil, que era essa fonte de riquezas para Portugal, se torna Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Então a gente tem a burguesia extremamente revoltada, né? Essa burguesia vai chamar o Dom João VI de volta, vai impor a ele uma constituição, né? Vai formar um parlamento muito forte, né? E a gente vai ter uma monarquia onde o rei reina, mas não governa. O rei apenas está lá para ser um fantoche, né? Um laranja oficial, e a gente vai ter aí os nossos queridos parlamentaristas governando Portugal. Dom João VI volta com medo de perder o trono, pelo menos ele ainda é rei, né? Então por isso que ele vai voltar, né? Antes que eles deem o trono para outra pessoa, enfim, proclame a república, né? E a gente vai ter, né, uma revolução que vai ser liberal na Europa, que ela quer constituição, ela quer uma república, né? Na verdade, república não, desculpa. Ela quer uma constituição, ela quer um parlamento forte, né? Mas para o Brasil, ela é conservadora, né? Porque eles querem recolonizar o Brasil, eles querem ter as vantagens que eles tinham antes com a colonização do Brasil, levando todo o ouro do Brasil para Portugal, né? E o Portugal administrando todas as riquezas do Brasil, como era antes, né? Outras medidas liberais que eles queriam eram o fim da Inquisição, liberdade de pensamento, todos aqueles ideais iluministas, tá, galera? Dom João VI vai aceitar os termos e a consequência a gente já viu nas aulas anteriores, o Brasil se torna independente, né? O Dom Pedro I fica e o Dom Pedro I ele articula junto com a elite brasileira para ficar e proclamar a independência. Beleza, galera? Vai para a próxima, que a próxima eu tenho certeza que vai ser massa, que vai ter revolução lá que talvez tu nem tenha visto. Beijo, espero você ir lá. Tô indo!